Dando continuidade à nossa aula passada de potência ativa, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o método dos 2 watímetros e 3 watímetros e como fazer essa ligação dos watímetros no nosso circuito. Vamos iniciar pelo nosso watímetro monofásico. Então, conexão de um watímetro em circuito monofásico. Essa figura, vocês já viram a aula passada, até desenhei ela usando aí o nosso watímetro aqui do laboratório, a imagem, né? O que eu tenho? Eu tenho o meu watímetro, onde eu tenho aqui uma bobina de corrente, tá? E eu tenho uma bobina de tensão. Então, a corrente vem, passa pela minha bobina e sai. Entra pelo meu terminal 1, indicado por mais e menos, e sai pelo meu terminal 2. Já os terminais 3 e 4, eles são os terminais da bobina de potencial. Vou chamar aqui de BP e aqui de BC. Bobina de corrente, bobina de potencial. A tensão também, ela entra pelo terminal 3, que é indicado por mais e menos aqui, e ela sai pelo terminal 4 e pega a tensão em cima da carga, que ele chamou aqui de E de T. Tá? Então, os terminais 1 e 2 representam ali a minha bobina de corrente. Os terminais 3 e 4 representam ali a minha conexão entre a minha bobina de potencial e a minha resistência externa, que a gente já viu em aulas passadas, que é para poder definir aí o fundo de escala do nosso voltímetro. Nesse amperímetro, que é a bobina de corrente, eu vou ter uma corrente IC de T, tá? E eu vou ter aqui na bobina de potencial uma corrente IP de T. Já é convencionado, então, pelas empresas que fabricam aí watímetros analógicos, que sempre vai entrar o sinal de corrente no pino 1 e sempre vai entrar o sinal de tensão no pino 3, tá? Isso aí já é definido pelos fabricantes, já é padronizado dessa forma. Tá, mas aí o que eu tenho nessa figura? Vamos apagar aqui para a gente não confundir. Vocês viram na aula passada o método de ligação curto e longo, tá? Aqui foi chamado de configuração A e configuração B. Quem é a configuração A? É quando você liga o amperímetro primeiro e depois você liga a bobina de tensão na saída do seu amperímetro. Lá na aula passada, isso era a configuração curta, né? Eu venho aqui com medição de corrente e depois eu pego a tensão real em cima da minha carga. Já na figura 9, eu tenho a configuração B, que chamou de configuração B, que a gente chamou a aula passada de conexão longa, lá no método indireto, né? Então, aqui agora eu tenho o pino 3, que é a entrada da bobina de tensão, sendo ligada aonde? Sendo ligada na entrada da bobina de corrente. A mesma coisa que a gente viu na aula passada, toda aquela explicação do erro que acontece, né? Então, existe aí a ligação na configuração A e na configuração B, não esquecendo, então, que os pinos de corrente, sempre vai entrar corrente no pino 1 e sair no pino 2, tá? E a tensão, a mesma coisa, entra no pino 3 e sai no pino 4. Mas e se eu inverter, professor, o que acontece? O que acontece é que o seu ponteiro do watímetro vai deslocar para o sentido ao contrário. Em vez de ele deslocar para o sentido da escala que está programada ali no equipamento, ele vai tentar forçar para a parede do meu equipamento, que é para o sentido ali de repouso, na posição de repouso que ele está, e você pode danificar, então, o seu watímetro. Não pode inverter, então, a polaridade, a não ser que você saiba o que está fazendo, tá? Que pode acontecer de a potência ser negativa, que a gente vai ver na aula de hoje, e aí sim você precisa inverter ou a tensão ou a corrente para que ele desloque para o positivo, mas você tem que considerar nas suas contas que aquela potência ela é negativa, tá? Bom, aqui já foi falado, né, que as correntes sempre vão entrar pelos pinos 1 e 3. Essa é uma convenção, então, utilizada aí por fabricantes, já falei. E o valor de saída do watímetro, ó, o valor mostrado pelo instrumento analógico, na conexão tanto A como B, desprezando aí as nossas perdas do equipamento, o que ele vai ser? Ele vai ser o valor médio da potência, né, ou potência ativa em watts, fornecida para a carga. O que a gente viu na aula de laboratório lá? O que é a potência média? Potência média é a potência ativa. Quem que é a potência média? 1 sobre o período, a integral de 0 até o período, da tensão na carga vezes a corrente na carga vezes dt. Tá? A gente já viu isso lá no laboratório, então isso já facilita aqui para a gente.
Conexão de um vatímetro em circuitos trifásicos sem neutro. Como que eu faço então a conexão no circuito trifásico sem neutro? Vamos ver aqui a primeira condição que a gente chamou de condição A. É uma carga ligada em Y, equilibrada, com nó comum acessível. Tá aqui, ó. Então eu tenho uma carga equilibrada, todas as impedâncias ali são Z, né? Eu tenho um nó comum acessível, mas eu não tenho um neutro aqui. Pode ver, eu tenho a fase A, tenho a fase B, fase C, não foi ligado um neutro, ok? Então o que eu faço? Eu vou ligar um vatímetro da seguinte forma, vamos entender a representação. Esse condutor atravessando o vatímetro, eu vou chamar ele como meu amperímetro, tá? E o asterisco aqui, ó, representa o ponto de entrada. E a bobina de tensão, eu vou pegar por cima e a saída embaixo. Então aqui seria meu pino 1 e 2, e aqui seria meu pino 3, e aqui seria meu pino 4, tá? Daqui para frente agora eu vou sempre adotar isso. Então o asterisco aqui da minha bobina de potencial, de tensão, que é a minha bobina BP aqui, ele vai pegar a tensão, no caso aqui ele está pegando no pino 1 do meu vatímetro, e a saída, que é o pino 4, ele está pegando no ponto comum. Então ele está pegando a tensão em cima da carga. Basicamente igual ao desenho anterior. Tá aqui, ó. A tensão ele pegou no pino 1 e o pino 4 ele pegou embaixo da carga. Então basicamente ele fez essa ligação para uma impedância Z lá de uma das fases, né? Voltando para lá então, o que eu tenho agora? Que a potência total, ativa total do meu circuito, considerando que ele é uma carga equilibrada, com um nó comum acessível, basta eu pegar então a leitura desse vatímetro e multiplicar por 3. E aí eu tenho a potência ativa total da minha carga. Como é uma carga equilibrada, as tensões são equilibradas, estou garantindo isso, então eu posso aí falar que essa potência total é 3 vezes a potência lida de um vatímetro. Então o V total aqui, ó, é a potência total na carga equilibrada, e meu W é a potência lida por um vatímetro, né? Pelo vatímetro. Bom, e a situação B agora? O que é a situação B? É uma carga ligada em estrela ou delta, equilibrada, sem nó comum acessível. Bom, eu não tenho nó comum, então para isso, para ser representado dessa forma, eu coloquei aqui um desenho em delta, mas poderia ser um desenho estrela, só que fechado eu não tenho acesso ao nó comum. E aí o que acontece agora? Eu vou ligar um vatímetro. Então, esse vatímetro está ali na corrente da fase A, pino 1, pino 2. A tensão no pino 3 está sendo ligada ao pino 1. E a saída aqui, ó, ao pino 4, está sendo ligada aqui embaixo, onde está sendo criado aqui um neutro artificial. Então, foi criado aqui um neutro, ó, nesse ponto. Bom, mas como que isso é possível, professor? Bom, como eu não tenho um neutro comum, e eu sei que a carga é equilibrada, e eu quero usar apenas um vatímetro para fazer a medição da potência total, eu preciso fazer esse artifício. Mas eu preciso saber algumas informações para isso acontecer. Então, se tudo der certo, se você montar certo, a potência total vai ser 3 vezes a potência desse vatímetro. Tá, mas quais são as restrições, o que eu tenho que saber para poder fazer isso? Qual que é a condição? R1, que aqui ó, R1, R2, R3, o meu R2 está ligado junto com o meu vatímetro. Lembrando que o meu vatímetro tem uma resistência externa, né? Lembra lá que tem uma resistência externa, e ele está ligado então, essa resistência externa, em série com R2. Então, ó, o R1 tem que ser igual ao R3, que são os extremos, um está ligado na fase C e o outro está ligado na fase B, tá? Tem que ser igual, ó, R1 tem que ser igual a R3, que tem que ser igual a R2 mais a resistência do voltímetro. Então eu preciso ter 3 resistências idênticas para poder falar que eu criei um nó comum entre as tensões. Como eu sei que o meu voltímetro tem uma resistência interna, então somado a essa resistência, eu tenho que colocar um valor de R2 que dê a soma de igual a uma resistência R1 igual a R3. Eu já fiz no laboratório, simplesmente o fato de não colocar R2, medir a resistência RV e colocar R1 e R3 igual a RV. Também dá certo. Assim você cria um ponto comum que a leitura então do seu vatímetro multiplicada por 3, você tem
a potência total da sua carga. Bom, caso C. O que trata aqui o meu caso de letra C? Carga equilibrada ou não, tensão simétrica ou não. Bom, então é a carga mais bagunçada que eu posso ter, certo? Não tem equilíbrio ou tem equilíbrio, independente. Tensão simétrica ou não, independente. Como que eu faço para ler isso? Método dos 3 vatímetros. Simplesmente você tem que colocar 3 vatímetros. 1 vatímetro para cada fase. Olha que agora nesse desenho aqui, ó, eu tenho a bobina de corrente, pegando a corrente por aqui, né? E ponto 1 e ponto 2 da corrente. E aqui eu tenho o ponto 3 ligado ao ponto 2 de tensão e o ponto 4 está ligado num ponto O. Essa questão de ligar a bobina de tensão no ponto 3 no ponto 2, para a gente não é importante aqui agora. Só saber que vai existir aí um pequeno erro, dependendo da forma que você ligar, tá? De qualquer forma, a leitura vai ser realizada e a gente vai ter aí uma leitura de potência. Mas o que eu quero ver agora para vocês aqui é o seguinte. O pino 3 está pegando a tensão da fase A, que é onde está passando a corrente da fase A. Isso que é importante a gente saber. Já o pino 4, ele está pegando um ponto comum entre todos os vatímetros, ok? Então, ó, o método do vatímetro trifásico funcionará independentemente de a carga estar equilibrada ou desequilibrada, conectada em triângulo ou em estrela. Então, o método dos 3 vatímetros mede qualquer tipo de carga, tá? Qualquer coisa. Mas, para isso, eu preciso ter 3 vatímetros. E aí, a potência total vai ser o quê? A soma do vatímetro 1, do vatímetro 2, mais o vatímetro 3. Ó, nota que esse ponto O, ele é selecionado arbitrariamente. Eu posso ligar ele em qualquer ponto. Caso a minha carga ela tenha um ponto comum, né, acessível, eu posso estar ligando esse ponto O, então, lá no neutro. Mas outra opção que eu posso fazer, caso eu não tenha, é ligar esse ponto O em uma das fases e aí a gente tem que analisar o que vai acontecer, tá? Então, ó, para uma carga conectada em triângulo, o ponto O pode ser ligado em qualquer ponto. Então, eu posso ligar tanto na fase A, na fase B, quanto na fase C. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Se, por exemplo, o ponto O estiver ligado ao ponto B, a bobina de tensão, ponto B quer dizer fase B, tá? A bobina de tensão do voltímetro 2 apresenta uma leitura de 0. Bom, se eu estou pegando a tensão desse ponto até esse ponto, praticamente eu vou ter aí o quê? 0 de tensão. Vai existir uma pequena tensão em cima da bobina de corrente? Pode existir. Mas lembra que a resistência é muito pequena, né? Então, praticamente é 0. Vamos considerar que seja 0 a tensão em cima da bobina de corrente. A tensão, então, deu igual a 0 e a potência também vai dar igual a 0. Se eu não tenho tensão, como é que eu faço V vezes I? Né? Potência vai ser igual a 0. Indicando, então, assim, que o vatímetro 2 ele é desnecessário no meu circuito. Eu não preciso do vatímetro 2 aqui, já que ele leu tudo 0. Uai, professor, mas como que eu vou fazer a medição agora? Isso aí, pessoal, é o método dos 2 vatímetros. Quando, então, eu faço uma conexão desse modo, eu consigo fazer a medição, desde que eu não tenha o neutro, tá? Eu não posso ter o neutro. Ó, portanto, 2 vatímetros são suficientes para medir a potência total. Vamos analisar essa situação melhor? Vamos lá. Estou no caso C ainda, tá? Seja o sistema sem neutro com 3 vatímetros. Então, tá aí. Sistema sem neutro, não tem o neutro, com 3 vatímetros, definir aqui um ponto O. Bom, as potências instantâneas em cada fase são... Quem que é? Potência na fase A é VAN vezes IA, potência na fase B é VBN vezes IB e a potência na fase C é VCN vezes IC. Mas olha que eu não estou ligado no ponto N, eu estou ligado no ponto O. Isso vai afetar? Vai fazer diferença? Então, a potência instantânea total da carga é dada por quem? Potência total vai ser igual a PA mais o PB mais o PC, a potência em cada fase. Que isso vai ser igual a quem? VAN vezes IA, VBN vezes IB, VCN vezes IC. E como que eu calculo, então, a potência média nessa carga? Potência média da carga vai ser igual a quanto, então? 1 sobre período de 0 a t, de VAN vezes IA, mais VBN vezes IB, mais VCN vezes IC, dt. Isso aí é o que é esperado caso você tenha ligação fase neutro, ponto O aqui,
estivesse ligado aonde? No meu neutro. Ponto comum aqui, tá? Mas o vatímetro indica o que ali? O real. Se eu não tenho isso aqui, o que ele indica? Ele vai indicar o quê? 1 sobre T de 0 a T de VAO vezes A mais de VBO vezes B mais VCO vezes C. Então, não é VAN, nem VBN, nem VCN. É VAO, VBO, VCO, certo? Bom, quem é VAO? VAO é VAN menos VON, ok? Mesma coisa para VBO e VCO. Substituindo então isso no vatímetro, o que eu vou ter? 1 sobre período, integral de 0 a t, de VAN vezes A, mais VBN vezes B, mais VCN vezes C dt, menos, né, tá aqui o menos, 1 sobre período de 0 a t, integral de IA mais IB mais IC vezes VON, já que a tensão aqui ela é única, né, VON. Bom, mas eu sei que o meu IA mais IB mais IC, ele é igual a zero porque eu não tenho neutro, certo? Eu não tenho neutro ligado no circuito. Se eu não tenho neutro, então eu simplesmente vou fazer o quê? Eu vou anular isso aqui. Meu IA, meu IB mais IC, eles vão ser igual a zero. Então eu não tenho essa parte do meu circuito. Voltando então o quê? A condição de que o vatímetro, né, a potência lida pelo vatímetro vai ser igual a 1 sobre T, integral de 0 a T, que é o período de VAN vezes A, mais VBN vezes B, mais VCN vezes C, dt. E assim eu sei que a potência do vatímetro, né, que é igual à potência da carga, vai ser o vatímetro 1 mais o vatímetro 2, mais o meu vatímetro 3. Esse sistema de 3 vatímetros, ele é independente de quê? Do equilíbrio de corrente, não importa para mim se a corrente é equilibrada ou não, da simetria das tensões, também não importa, que eu estou pegando cada uma para fazer as contas, e da posição do ponto O. Então, o ponto O pode estar simplesmente solto, né? Ou eu posso colocar ele em uma das fases. Bom, mas quando eu coloco ele em uma das fases, o que acontece? Eu tiro um vatímetro. Então, eu economizo aí um vatímetro, eu economizo aí um TC e economizo aí um TP. Olha quanto que reduziu de custo para uma empresa que eu quero fazer a medição da minha potência total de chegada do meu alimentador. Vamos pensar assim, tá? Isso aqui a gente chama então de método de 2 vatímetros, que é chamado de conexão Aaron com vatímetros, tá? O que eu vou fazer aqui para analisar matematicamente? Ó, tomando o ponto O e ligando em qualquer das fases, o vatímetro dessa fase indicará zero, podendo ser então removido. A gente já viu isso, certo? A esse procedimento damos o nome de conexão Aaron, cuja única restrição é a sua utilização em sistema com neutro. Não posso usar esse método em sistema que tem neutro. Então já está bem aí destacado, em negrito, em vermelho, grifado. Não posso usar o método de 2 vatímetros quando eu tiver neutro. Morreu aqui, tá? Esse assunto. Com isso, ó, você economiza um vatímetro. Acabei de falar sobre isso. Então, aqui na figura eu tenho um exemplo da conexão Aaron usando a fase B como referência. Vamos fazer agora a nossa análise em relação a isso, a matemática. Eu sei que vai ser o seguinte, a potência do vatímetro, né, que é a potência total da minha carga, ele vai ser quem? O vatímetro 1 mais o vatímetro 2, eu tenho a potência total. Vai, professor, mas que mágica é essa? O que o senhor andou fazendo aí? Vamos analisar. Ó, o método dos 2 vatímetros é, de modo geral, o mais usado para a medição de potência trifásica, pela questão de economia também, né? Os 2 vatímetros devem estar ligados apropriadamente a 2 fases quaisquer, conforme figura número 15, tá aí então, usou a fase A e usou a fase C, mas poderia ser a fase A e a fase B, não tem problema, tá? Não vamos fazer isso lá no laboratório para testar. Observe que a bobina de tensão de cada vatímetro mede a tensão de linha. Então, se você olhar aqui, ó, eu estou medindo a corrente da fase A e a tensão da fase A com a fase B. No vatímetro 2, eu estou medindo a corrente da fase C e a tensão da fase C com a fase B, tensão VCB, e no vatímetro 1, tensão VAB.
Perceba também ó, que o terminal de mais e menos da bobina de tensão ela está ligado à linha na qual a bobina de corrente correspondente está conectada. Então, eu sempre vou pegar a bobina de tensão, o pino 3 aqui ó, do meu vatímetro, sempre junto com a minha medição de corrente. Olha aqui embaixo eu tenho o pino 3 do meu vatímetro de tensão pegando junto com a medição de corrente. Não posso fazer essa inversão, não vão esquecer disso. Embora os vatímetros individuais não leiam mais a potência absorvida por qualquer fase em particular, então eu não posso mais nesse método falar que o vatímetro 1 está lendo a potência da fase A. Não posso falar. Nem o vatímetro 2 está medindo a potência da fase C. Isso nunca. Esquece, já mudei a configuração, método dos 2 vatímetros, eu vou achar a potência total agora. A soma algébrica das duas leituras dos 2 vatímetros é igual à potência média total absorvida pela carga. Então, se eu somar os 2 vatímetros, eu tenho a minha potência total da carga, não trabalho com vatímetros individuais por fase mais. Independentemente se ele estiver conectado em estrela ou em triângulo e se estiver equilibrado ou não. Então, esse método também atende lá ao fato de carga em estrela ou triângulo, equilibrado ou não equilibrado. Eu não posso ter um neutro, tá? Nesse método não posso ter o neutro. A potência real total é igual à soma algébrica das leituras dos 2 vatímetros, então a potência total vai ser o P1 mais o meu P2. Método dos 2 vatímetros quando se tem carga equilibrada. Então vamos ver, vamos fazer uma análise aí matemática do meu circuito. O que ele falou aqui? Ó? Consideremos a carga conectada em estrela equilibrada da figura 16. Nosso objetivo é aplicar o método dos 2 vatímetros para encontrar a potência média absorvida pela carga. Então eu tenho aqui uma carga ZY, né, equilibrada, eu tenho o método dos 2 vatímetros, foi utilizado então aqui a fase B como referência. Suponha que a fonte esteja na sequência ABC e a impedância de carga seja ZY, que é igual a ZY com ângulo θ. Por causa da impedância da carga, cada bobina de tensão está adiantada em relação à bobina de corrente em θ, de modo que o fator de potência é cosseno θ. Se ele falou que está adiantado, significa então que essa minha carga ela é indutiva, certo? Minha tensão está adiantado em relação à minha corrente. Então a carga é indutiva. Vamos interpretar os dados. Lembramos que cada tensão de linha está adiantada em relação à fase correspondente a 30 graus. Lembra lá da nossa teoria de conversão ou de circuitos trifásicos? A minha tensão fase-fase está adiantada em relação à tensão fase neutro em 30 graus. Eu já vou mostrar isso para vocês, tá? Para tirar essa dúvida. Portanto, ó, a diferença de fase total entre a corrente da fase IA e a tensão de linha VAB é de θ mais 30. E a potência média lida pelo vatímetro 1 e vatímetro 2 é dada por quem? Então, a potência pelo meu vatímetro 1, lá em cima, que eu chamei aqui de P1, e lá em cima de VAT1, ele é a tensão VAB, então está aqui a tensão ligada do ponto A até o ponto B, vezes a corrente IA, então está aqui a minha corrente lida IA, cosseno de 30, que é o defasamento da tensão, né, de fase para fase neutra, mais θ, que é o ângulo entre a tensão e a corrente. Então, isso vai ser igual a uma tensão de linha vezes uma corrente de linha, cosseno de 30 mais θ. E a potência P2 ela é dada pela tensão VCB, que vai do ponto C até o ponto B, a corrente IC, que é a corrente que está passando aqui na fase C, cosseno de 30 menos θ, que vai ser igual a tensão de linha vezes a corrente de linha, cosseno de 30 menos θ. Professor, vamos entender o porquê do cosseno 30 mais θ e o cosseno 30 menos θ. Como que o senhor conseguiu chegar a essa conclusão? Bom, vou analisar aqui o diagrama. Primeiro vamos entender como esse diagrama foi feito, fasorial, tá? Primeiro eu coloquei as tensões VAN, VBN e VCN defasados de 120 graus, tá? Depois eu rebati o negativo dela, 180, menos VAN, menos VBN, está aqui, ó, defasado de 180 graus, e o menos VCN está aqui embaixo. Agora, o que eu fiz? Eu projetei o meu VAN em cima de VBN e o VBN na posição de VAN, e aí a junção desses dois pontos, eu tenho quem? A tensão VAN com VBN, eu tenho a tensão VAB. Por que VAB? Porque o VA é mais positivo, então VA vem primeiro, o meu VB aqui ele é negativo, então meu VB vem depois.
Pode analisar todos os outros. Ó, aqui eu tenho a tensão VCN com VBN, então eu tenho a tensão VCB. Aqui eu tenho a tensão VCN com VAN, então eu tenho a tensão VCA. Aqui eu tenho a tensão VBA, que vem de VB mais o VA, negativo. E eu tenho a tensão VBC, que vem de VB menos VC, então tensão VBC. A tensão VAC vem do meu VA positivo aqui e o VC negativo do lado de cá, ok? Então foi assim que eu montei esse diagrama fasorial. Eu sei que a tensão VAB era defasada de VAN 30 graus, tá aqui, ó. Foi o que foi dito na tela anterior. E aí, quando eu tenho aqui uma corrente atrasada, uma corrente IA atrasada, eu vou ter 30 mais θ, que é o que a gente viu lá na equação. 30 mais θ quando eu uso a tensão VAB. A outra tensão que foi colocada lá, vamos limpar aqui para ficar mais fácil o entendimento. Qual foi? Foi a tensão VCB. Cadê a tensão VCB? Está aqui, ó, a tensão VCB. Eu tenho em relação a quem? A corrente na fase, o quê? VCN, né? Eu tenho uma corrente atrasada, IC, aqui, em relação à fase C. Aqui eu tinha uma corrente atrasada, IA, em relação à fase A. Então, agora, o que é o meu ângulo? Eu não tenho 30 graus de defasamento entre a tensão fase-fase e fase neutro. Então, eu tenho aqui quem? 30 graus menos o θ, 30 menos θ. Quem que sobra? É esse ângulo aqui, ó. Entre quem? Entre a tensão fase-fase e a corrente da fase C, que é o que eu quero. Então, 30 graus menos θ, o que sobra é o ângulo entre a tensão fase-fase, tá aqui, e a corrente da fase C. Ok? Espero que vocês tenham aí entendido a explicação do porquê do 30 mais θ e do 30 menos θ. Então, eu tenho que analisar o diagrama fasorial dependendo aí de qual fase você usar e quais tensões você está pegando, tá? Para não errar aí na hora de fazer as contas matemáticas. Utilizando, então, a identidade trigonométrica, o que é? Cosseno de A mais B, quem que é? Cosseno de A, cosseno B, menos seno de A, seno B. E cosseno de A menos B, né? Cosseno de A menos B é igual a cosseno B, mais seno A, seno B. O que muda praticamente é o sinal, né? Quando aqui é menos, aqui é mais. Quando aqui é mais, aqui eu tenho menos. Então, para determinar a soma e a diferença de leitura dos dois vatímetros nas equações de P1 e P2, onde o P total é P1 mais P2, que é quem? V de linha vezes I de linha, cosseno de 30 mais θ, mais cosseno de 30 menos θ, certo? P total vai ser igual a quem? P total, o P trifásico, né? Que vocês acharem melhor aí. Vai ser o V de linha vezes I de linha, fazendo aqui a identidade trigonométrica, eu vou ter então cosseno de θ, cosseno de 30, menos seno de θ, seno de 30, mais cosseno de θ, cosseno de 30, mais seno de θ, seno de 30. Bom, eu tenho menos seno de θ, mais seno de θ, cosseno de 30 aqui, vou tirar, eu vou chegar aqui V de linha, I de linha, duas vezes cosseno θ, cosseno 30, certo? Quem é o cosseno de 30? O cosseno de 30, tá aqui, ó, vamos pegar. O cosseno de 30, ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Mas eu tenho um 2 multiplicando, então eu corto um 2 com esse 2. O que sobra? Sobra só o raiz de 3. Então, a potência trifásica vai ser igual a raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes cosseno θ. O que é isso aí? É a minha equação da minha potência ativa, certo? Então, com o método dos 2 vatímetros, eu consegui achar a potência trifásica ativa usando, então, quem? Só 2 vatímetros, tá? Então, portanto, ó, constatamos que a soma das leituras dos vatímetros fornece a potência média total, que é só fazer P1 mais P2. Eu tenho a potência total, ok? Espero que vocês tenham entendido aí essa parte. Qualquer coisa, vocês voltem e assistem de novo. De modo similar, se eu fizer agora o meu P1 menos o P2, o que o senhor está fazendo aí, professor? Pegando a potência ativa do vatímetro 1 e subtraindo da potência ativa do vatímetro 2. O que isso vai me dar? Vamos ver? Bom, P1 menos P2 vai ser quem? V de linha vezes I de linha,
faz aí a identidade trigonométrica, eu vou chegar na seguinte situação agora. Eu vou ter menos VL vezes IL, 2 seno de 30, seno de θ. Quem é aqui o meu seno de 30? Então vamos lá. Seno de 30 é meio. Eu tenho um 2 multiplicando, corto 2 de cima com 2 de baixo, vai ficar igual a quem então? Vai ficar igual a 1, né? Então, logo, eu tenho quem? Que P2 menos P1, mudei para poder tirar o sinal negativo, tá vendo? Antes era P1 menos P2, estava menos a potência, estava dando potência negativa. Fiz P2 menos P1, passei então para V de linha vezes de linha seno θ. Quem quer V de linha e de linha seno θ? Não é potência reativa? Portanto, ó, a diferença entre as leituras dos vatímetros é proporcional à potência reativa total, ou seja, o Q total, a potência reativa total, é a mesma coisa que eu multiplicar raiz de 3 por P2 menos P1. Então, se eu pegar a potência do vatímetro 2, subtrair do vatímetro 1 e multiplicar por raiz de 3, eu tenho a potência reativa total do meu circuito usando só 2 vatímetros. Então, já achei o P e já achei o Q total. Se eu tenho P total e eu tenho Q total, o que eu acho? Eu acho o S, potência parente. Quem é a potência parente? É a raiz quadrada do P ao quadrado mais o Q ao quadrado. Olha que legal. Tenho 2 vatímetros, já achei o meu P, já achei o meu Q e já achei o meu S. Se eu tenho P, se eu tenho Q, se eu tenho S, eu acho o fator de potência. Então, se eu fizer aí a tangente do ângulo do fator de potência, o que eu vou encontrar? Tangente de θ vai ser igual a quem? O Q total sobre o P total. Quem é Q total? É raiz de 3 que multiplica P2 menos P1. E quem é o P total? É P2 mais P1. Fazendo isso aí, eu vou encontrar, então, o nosso fator de potência, que é o cosseno de θ. Olha só, usei 2 vatímetros e achei tudo isso. Você já imaginava que só usando 2 vatímetros num circuito, numa bancada, eu conseguiria encontrar a potência ativa, a potência reativa, o fator de potência e a potência parente de um circuito total. Não estou achando por fase, tá? Se você quiser achar por fase, aí já não te serve. Mas se você quiser o total do circuito, você já está atendido com 2 vatímetros. Logo, ó, o método dos 2 vatímetros não apenas fornece as potências reativa e real totais, como também pode ser usado para calcular o fator de potência. Da equação de P, Q e a tangente de θ, isso total, tá? O que a gente conclui? Se a potência P2 for igual a P1, a carga ela é resistiva. Vocês podem analisar matematicamente se vocês quiserem, tá? Se a potência P2 for maior que P1, a carga ela é indutiva. Estou considerando o exemplo dado, ligação entre a fase A e a fase C dos vatímetros. Se mudar os vatímetros, pode ser que mude a interpretação aqui da análise, tá? Se a potência P2 for menor que P1, a carga é capacitiva. Então, P2 maior que P1, carga indutiva. P2 menor que P1, a carga é capacitiva para essa situação aqui. Embora esses resultados sejam derivados de uma carga conectada em estrela equilibrada, elas são igualmente válidas para cargas conectadas em triângulos equilibrados. Então, eu posso usar a mesma análise para estrela como para triângulo. Entretanto, ó, o método dos 2 vatímetros não pode ser usado para medições de potência em um sistema trifásico quadrifilar, a menos que a corrente através da linha neutra seja zero. Então, se eu for fazer o método dos 2 vatímetros num circuito que tenha circuito neutro, eu tenho que garantir que eu não tenho corrente circulando pelo neutro, senão vai dar erro na medição. Usamos o método dos 3 vatímetros para medir a potência real em um sistema trifásico quadrifilar. Então, para mim medir um sistema quadrifilar, que eu tenho neutro, eu tenho que usar o método dos 3 vatímetros e não posso usar o método dos 2 vatímetros. Algumas considerações para a conexão Aron para quando se tem carga equilibrada. Então, vamos ver aqui algumas considerações. Agora, no exemplo, eu estou usando a fase A e a fase B. Seja a figura, eu tenho aqui que o vatímetro 1 vai me dar uma tensão VAC vezes IA cosseno entre a tensão e a corrente. Qual tensão? VAC e a corrente IA. E meu vatímetro 2 vai ser minha tensão VBC vezes a corrente IB
cosseno do ângulo entre a tensão VBC e a corrente IB. Analisando o diagrama fasorial, o que a gente vai ter aqui? A minha tensão VAN, minha tensão VAC, está lá em cima. A minha corrente da fase A, eu tenho quem aqui? 30 graus entre o VAN e o VAC, menos θ, né? E na fase BC, aqui na fase BC, aqui embaixo, eu vou ter quem? 30 graus mais θ. Então, na fase BC, eu tenho 30 graus mais θ, que aqui ele chamou de π, tá? E na fase AC, eu tenho 30 graus, aqui, ó, 30 graus, menos o θ é o ângulo que sobra entre a corrente e a tensão da fase VAC. Então, 30 graus menos π, ele chamou esse ângulo aqui de π, tá aqui, ó. Então, eu tenho a equação. Mesma análise que foi dada anteriormente, só que agora usando a fase A e B. Bom, observe o seguinte, que se o nosso ângulo π for maior que 60 e menor que 90, então se ele for maior que 60 graus e menor que 90, tá aqui meu 90, ou se o ângulo π for maior que 60, né, eu vou ter o 60 aqui, ixi, desenhou mal, professor. Eu vou ter o menos 60 por aqui. Imagina que eu tenho menos 60 por aqui. E o 90 está aqui. Então, 90 e 60. E eu vou ter o quê? Eu vou ter leituras de potência negativa através dos meus vatímetros 2 ou vatímetro 1, usando o caso anterior. Então, na situação A, que aí é o seguinte, eu vou ter o vatímetro 2 lendo uma potência negativa. E no caso B, eu vou ter o meu vatímetro 1 lendo uma potência negativa. Isso para esses valores de ângulo, tá? Portanto, ó, se algum medidor apresentar leitura negativa, basta inverter a sua bobina de corrente ou de potencial. Essa é a melhor opção, inverter a bobina de potencial. Para se ler valores positivos. Isso é só para que você consiga ler no vatímetro, porque o vatímetro está na escala de 0. E se você vai ligar ele, no caso do vatímetro analógico, tá? Ele vai ter que deslocar o ponteiro. Potência negativa, ele vai jogar para baixo, ele não vai conseguir. Então, você precisa inverter a bobina de tensão, de potencial, para que ele leia o valor de potência. Mas você não pode esquecer que essa potência ela é negativa. Na hora de você fizer as contas, você tem que considerar, então, a potência negativa, tá? Para poder ter o valor certo aí da potência total do circuito. Exemplo de aplicação. 2 vatímetros são instalados conforme abaixo para medir a potência da carga desequilibrada, constituída de um motor trifásico M de 6 kW, fator de potência aqui, ó, cosseno φ de 0,8 indutivo, ligado em triângulo, e de uma resistência de 4 kW entre a fase A e a fase B. Então, a potência total desse circuito vai ser o quê? 6 kW mais 4 vai dar 10 kW, né? Isso aqui tem que dar no meu vatímetro. Mas ele está usando aí agora o método dos 2 vatímetros para poder calcular essa potência. Ele deu os dados então aqui do meu motor, 6 kW ligado em delta, fator de potência 0,8, e tem uma carga resistiva aí aleatoriamente ligada entre a fase A e a fase B de 4 kW, simplesmente para desbalancear o circuito. Ele deu as tensões VAB, VBC e VCA, 200 aí, né, usou um valor de 200, com um ângulo de 0, 120 e 240 graus. Bom, então o que a gente tem que fazer no circuito? Achar quem é a corrente IA, quem é a corrente IB, quem é a tensão VAC, né, que está ligado do ponto A aqui em cima até o ponto C, então VAC, e eu tenho que achar quem é a tensão VBC. A tensão VBC já foi dada aqui, mas a tensão VAC foi dada quem aqui embaixo? A tensão VCA, certo? Foi dada uma tensão defasada de 180 graus. Então, eu quero achar a VAC e não a VCA. Toma cuidado com esses peguinhas, ok? Fazendo aqui, então, uma análise só para o circuito do motor, tirando ali a nossa resistência, eu tenho dentro do delta a corrente IAB, que é a corrente que vai do ponto IA para o ponto IB, a corrente IBC, que vai do ponto B ao ponto C, e a corrente ICA, que vai do ponto C até o ponto A. Eu tenho a corrente IA, a corrente B e a corrente IC. Como que a gente calcula isso, então? Quem é meu IA? Quem é o módulo de IA? 6 kW
dividido por raiz de 3 vezes a tensão vezes o fator de potência. Lembra da potência trifásica? Potência trifásica é igual a raiz de 3 vezes tensão vezes corrente vezes fator de potência. Isolei a corrente, então eu tenho aí 21,6 amperes. Como o circuito é equilibrado, eu tenho isso para fase A, fase B e fase C. A corrente IAB, que é a corrente dentro do delta, é a corrente de linha dividido por raiz de 3. Então, eu tenho aí 12,5 amperes. Isso em módulo, tá? Como as correntes elas estão defasadas de π das suas respectivas tensões, então eu tenho quem? Que o π vai ser quem? Arco cosseno de 0,8 para achar o ângulo. Quem é o ângulo? Quem é 0,8 primeiro? Fator de potência. Arco cosseno de 0,8 eu tenho o ângulo, 36,9 graus. E aí, então, agora eu monto as minhas correntes. A minha corrente IAB, IBC e ICA vai ser, então, 12,5 com o ângulo. No caso, eu tenho uma corrente atrasada, porque é indutivo, então eu tenho menos J36,9, que achou, certo? E aí, nos outros casos, eu tenho um ângulo de 120 e tenho um ângulo de 240. 120 menos 36,9 sobra 83,1. 240 menos 36,9 sobra 203,1 graus. Considerando, então, o motor e a resistência agora, o que a gente vai ter? Vamos achar a corrente I' AB. Quem é a corrente I' AB? É a corrente que vai do ponto A ao ponto B, só que passando só pela resistência. Quem que é? 4 kW, que é 4.000 watts, dividido por 200, que é a tensão da fase AB, né, que foi dado com ângulo de 0. Isso vai dar, então, uma corrente de 20, certo? Foi dado lá a tensão AB com ângulo de 0. Portanto, ó, a corrente I''A, que é a total, vai ser o meu I''AB mais o meu, aqui, ó, corrente I''AB, análise do nó, mais a minha corrente IAB, menos a corrente que chega, que é a corrente ICA, certo? A análise de nó lá do circuito Zoom. Quem é a minha corrente IB'? Ela vai ser a minha corrente IBC, que está saindo, menos a minha corrente IAB, que está chegando, menos a minha corrente IAB', né? I''AB, que está chegando. Fazendo aí, substituindo os valores, eu vou chegar à seguinte situação. Na corrente IA, aqui em cima, eu vou ter 41,6 com ângulo de menos 3,58 graus. E na fase B eu vou ter 34,7 com um ângulo de 145. A fase C é a mesma aqui de cima, né? Não houve alteração. Finalmente, então, o que eu tenho aqui? Vamos calcular a potência. Quem é a potência do vatímetro 1? Vamos analisar lá atrás. Vamos voltar aqui. O vatímetro 1 está ligado aonde? O vatímetro 1 está ligado na fase A, o vatímetro 2 está ligado na fase B. Então, vamos lá. O vatímetro 1 vai ser igual a tensão VAC, entre o ponto A e o ponto C, que está pegando, vezes a corrente A, cosseno do ângulo entre a tensão AC e a corrente A. Quanto que vale a tensão VAC? 200, né? Foi dada a tensão de 200 para todas as tensões fase e fase. Vezes 41,6, que a gente acabou de achar de corrente, vezes o cosseno do ângulo da tensão com a corrente. A tensão que foi dada foi a tensão VCA, mas a tensão que eu quero é a tensão VAC. Então, foi dado 240, eu tiro 180 graus, para defasar ela 180, menos o ângulo aí da minha corrente, que também é menos 3,58. Então, eu vou achar aqui uma potência de 3.705 watts. Fazendo a mesma análise para a fase B, né, para o vatímetro que está ligado na fase B, só que a tensão VBC já foi dada correta, com um ângulo de 120, menos o ângulo da corrente, que foi calculado na página anterior, eu tenho uma potência do vatímetro 2 de 6.295 watts. Se eu somar os dois vatímetros, que é o método dos dois vatímetros, eu vou ter aí uma potência total de 10.000 watts, comprovando assim então que o método dos dois vatímetros funciona perfeitamente. Conexão de vatímetros em circuitos trifásicos com neutro. Então, agora eu vou fazer a conexão do meu vatímetro onde tenha neutro. Vou chamar aqui de condição A.
carga equilibrada ou não, tensão simétrica ou não. Então, independente do meu circuito, se eu tiver o neutro, eu vou fazer a ligação como? Usando os 3 watímetros e o ponto comum das tensões vai ser ligado no meu neutro. Cada watímetro vai medir a sua fase, então eu vou ter que a potência total vai ser a soma dos 3 watímetros. Analisando aqui o watímetro 1, vai ser a tensão VAN vezes a corrente A, cosseno entre a tensão VAN e a corrente A, e a mesma coisa para todos os outros watímetros. Uma situação B, eu tenho carga equilibrada e tensão simétrica. Então, se a carga é equilibrada e a tensão é simétrica, eu posso usar apenas um watímetro entre a fase A e a fase neutro, multiplicando então por 3. 3 vezes a leitura lida desse watímetro é a potência total do meu circuito. Novamente, carga equilibrada e tensão também equilibrada, simétrica, tá? Utilizando agora TC e TP. Olha o meu circuito. Eu tenho uma medição, né, de um circuito, eu tenho uma carga aqui na frente, não vou ligar a carga, mas estou medindo esse circuito. Aqui seria a minha fonte, então fonte está para cá e carga está para cá. Mas eu tenho uma situação de que a minha tensão é muito elevada e a minha corrente é muito elevada e eu preciso fazer essa medição. O que eu vou usar? Eu vou usar um TP para rebaixar essa tensão e eu vou usar um TC para baixar essa corrente e eu vou ler ela no watímetro 2. Então foi chamado aqui de watímetro 1, que seria o caso real, e o watímetro 2 seria o caso usando o TP e o TC. O TP e o TC eles vão ter uma relação de transformação, que a gente já viu isso na aula passada, que eu chamei ele de KP e chamei de KC. Então, ó, cada watímetro, dependendo das conveniências, pode utilizar um transformador de potencial ou um transformador de corrente. Eu posso usar um ou outro, às vezes eu não preciso de TP, mas eu preciso de TC. Às vezes a tensão está adequada, mas a corrente é muito elevada. Então eu posso usar ou um ou outro também, independente. Segunda transformação a seguir. Então aqui eu tenho que o meu watímetro 1, lá em cima, ele mede quem? V1 vezes I1 cosseno entre a tensão e a corrente da fase 1 ali, né? V1 vezes I1. Já o watímetro 2 está lendo quem? O meu V2, que é a tensão no secundário do TP, vezes I2, que é a corrente no secundário do TC, está aqui meu I2, ó, meu V2, estão aqui, tá? Lá em cima eu estava lendo o meu I1 e o meu V1, ok? Então o watímetro 2 está lendo V2 vezes I2, cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente 2. Mas eu sei o seguinte, que a relação entre V1 I1 e V2 I2. Quem é o módulo de V1? Não é o KP vezes V2? Se eu multiplicar o meu V2 vezes a relação de transformação, eu vou achar V1. A mesma análise eu faço para achar o módulo de I1. Quem é o I1? É meu I2 vezes o meu KC, que é a relação de transformação. Então, portanto, aqui que eu tenho? O meu watímetro 1, que seria a minha leitura real, quando eu chamo de watímetro 1, seria a minha leitura real. Vai ser o meu KP vezes o V2, vezes o KC, vezes o I2, cosseno do ângulo entre V1 e I1, que seria o fator de potência ali entre a tensão do lado de alta, né? Assim, o que vai acontecer? Que o meu watímetro 1 vai ser igual ao meu KP vezes o meu KC vezes V2 vezes I2, cosseno entre a tensão 2 e 2, porque é o mesmo sinal. Estou considerando ali que o meu TC e meu TP não provocou nenhum tipo de defasamento, tá? Então eu posso falar que é o ângulo também entre V2 e I2. O que a gente chega então? Que o meu watímetro 1, ou seja, minha potência real medida ali, é o meu KP vezes o meu KC, constante do TP vezes constante do TC, vezes a leitura apresentada no watímetro 2. Então eu tenho o valor real lido lá do lado de baixo. Exemplo de aplicação. Se um watímetro que tem bobina de tensão de 150 volts e bobina de corrente de 10 amperes marcou 300 watts na sua leitura, no seu display ali, qual a potência ativa no primário? Qual o fator de potência da carga? E ele deu alguns dados, ó. A corrente do primário é 1870, usa um TC de 2000 para 5,
A tensão no primário é 138 kV e ele usa um TP de 138 mil volts para 115 volts. E aí, como será que eu vou achar agora? Simples, né? A potência do watímetro, que seria a potência real, vai ser a relação do nosso TC, 2.000 A para 5, vezes a relação do TP, 138.000 para 115, vezes a leitura lida do meu watímetro, que seria de quanto? 300 watts. Isso vai dar uma potência de 144 megawatts. E aí eu usei um watímetro de 300 watts para fazer isso. Usando um TC e um TP, então eu pego aí a potência ativa real lá no barramento de alta. Como que eu calculo o fator de potência? Bom, ele me deu a corrente e ele me deu a tensão. Tensão vezes corrente, o que eu tenho? Potência aparente. Potência aparente e potência ativa, o que eu acho? Eu acho o fator de potência. Quem que é o fator de potência? Potência ativa sobre potência aparente. 144 por 258 é 0,56 o fator de potência, então, dessa carga, desse exemplo. Bom, sobre watímetros e potência ativa, era isso que eu tinha passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. E na próxima aula, nós vamos falar sobre potência reativa. Ok? Forte abraço e a gente se vê, então, na próxima aula.